Take 1. Professora Leda Maria Martins. Vamos lá, começando do começo. Professor, primeiro agradecer sua presença aqui. Desculpa, gente, tem uma sombra pra mim. Tudo bem? Tá. Prossiga. Então aí, agradecer sua presença aqui. Foi muito da sua ideia que partiu, assim, a ideia da gente conseguir extrapolar essa experiência do Museu de Arte Negra no Inhotim. E eu queria saber o que a senhora viu, o que a senhora sentiu aí nessa experiência aqui, nesse domingo de Páscoa. Acho que foi muito belo, né? Essa participação do reinado, da guarda de Moçambique, do reinado de Sapé, de Marinhos, né? Que são terra de quilombo, de fato, né? No termo, no seu sentido mais primevo, original, são negro de terra de quilombo. E Inhotim é terra de preto, né, querido? Essas grandes fazendas que eram essas terras no passado, e no passado mais longínquo, né? Isso aqui, a formação de Minas, em todos os sentidos, ela tem muito a ver com os povos africanos que foram trazidos para cá, né? Especialmente para Minas Gerais. Então, os negros africanos construíram esse estado, em tudo. Né? Quando você pensa na história de Minas Gerais, que é um dos estados mais importantes no Brasil, né? Na história do Brasil, nós estamos falando de um sem número de insumos que foram trazidos, né? como aporte civilizatório pelos negros, particularmente os povos banto. Então, quando você pensa em Minas, na mineralogia, na arquitetura, na engenharia, nas artes plásticas, seja escultura, seja pintura, nas artes performáticas, o primeiro teatro da América Latina é de Ouro Preto, né? Minas Gerais. E na época, as companhias de teatro eram compostas por negros. Você pensa nas orquestras, então, música, dança, arquitetura, engenharia, medicina, mineração, metalurgia e a religiosidade, né? O aporte religioso. E a herança mineira, ela é particularmente banto. Aliás, o Brasil quase todo é banto, né? São os povos banto que civilizam o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E os reinados são tradição banto, né? Então, eu acho que é importante, porque eu mesma dei uma entrevista para o podcast aqui de Inhotim, em que tratava do deslocamento, né? O que nós estamos vendo? Um deslocamento e reassentamento dessa vez, né? E é importante, primeiro, essa reapropriação dos negros por esse espaço, ou seja, esse não pode ser um espaço para elite branca, né? E geralmente, a não ser em situações assim, os negros não entram em Inhotim. Eles são em Inhotim, apesar de ser essa maravilha que não é? É um dos museus mais conceituados no mundo. Ele não é uma espacialidade inclusiva. Ele não é uma especialidade inclusiva. E tendo Abdias aqui, quer dizer, um dos grandes ideais de Abdias, e isso não era quando ele se torna político partidário, né? Não, isso vem desde os primórdios da atuação de Abdias. Abdias prima por uma atuação da inclusividade. A inclusividade da história negra, a inclusividade dos saberes negros, a inclusividade das epistemologias negras, das artes negras e da pessoa negra, do povo negro, né? Então, Abdias está aqui em Inhotim, olha bem, já é uma intrusão, né? Porque esse não é um espaço inicialmente pensado para negros, apesar de ser terra de negro. Originariamente isso é terra de preto, isso é terra de negro, né? Então, Abdias está aqui com uma exposição que integra o Museu, né, de Arte Negra, que ele tanto idealizou, né, como várias outras coisas. Isso é muito, muito interessante. Agora,
isso não pode estar exilado de toda a população de Brumadinho. Aí eu te pergunto, o povo de Brumadinho tem vindo aqui? Porque é uma ótima oportunidade de nós criarmos pedagogia, sabe, assim, de acrescer os conhecimentos. Seria muito interessante, Júlio, que você trouxesse as escolas, mas as escolas virem assistir, de crianças e adolescentes de todos os níveis, né? Sejam crianças do fundamental, do ensino médio, das universidades. Tem várias faculdades ao redor de Brumadinho, que elas viessem para conhecer a exposição e conhecer Abdias, e conhecer a história do Brasil, e conhecer o papel do negro na história do Brasil, conhecendo a história de Abdias como um dos mais ativos, né, personagens negros da história do Brasil. Então, isso é importante, sabe, assim, não deixar que a exposição se transforme simplesmente em alguma coisa no sentido talvez mais antigo, museológico, né, mas que a exposição de Abdias, ela seja alguma coisa da ordem do princípio motor, né, de uma cinese, que é o que funda o pensamento negro, né? A cinese, o movimento, a retirar as coisas de lugares pré-determinados. Então, eu acho que é importante que Abdias esteja aqui, que a exposição dele esteja aqui. Isso, para mim, assim, é uma infusão no próprio Inhotim, né? Isso tem que significar alguma coisa em relação ao próprio museu e parque, né, Inhotim, mas também pode ser pensada como meio de expansão do movimento, sabe, assim, não uma exposição que chega e vai embora, mas que deixe lastros e rastros, sabe, assim, como leve consigo. Então, olha para você ver, a ideia, né, de trazer o povo de Reinado é para que a exposição seja também matizada por eles, né, quer dizer, quando a exposição sair, alguma coisa de Abdias fica conosco e ele leva, a exposição leva alguma coisa também nossa aqui das Minas, né? E a senhora falou aqui, norte, sul, leste, oeste, a senhora falou também a respeito do teatro. Eu queria entrar um pouquinho na sua, digamos, na sua vivência e falar um pouquinho de Encruzilhada. Como é que foi isso na sua vida? Como é que a senhora teve um trabalho acadêmico que é, assim, quase que um ato heróico de conceituar algo que é tão difícil de ser conceituado, né? Que são as encruzilhadas. O que tem de encruzilhada nessa exposição e como as encruzilhadas chegaram na sua vida? Você sabe que, na verdade, eu estava falando hoje, né, quando a gente conversava em off, que eu diria que hoje eu estava pensando, naquele momento eu pensei, que eu também devo a Abdias a criar, né, eu ter proposto as encruzilhadas como clave teórico-metodológica, né? Porque era justamente quando eu fazia meu doutorado, e o doutorado era a comparação entre o teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos, e no Brasil eu pegava justamente como repertório o teatro experimental do negro. O meu foco no Brasil era esse, né? Então eu comparava com o teatro negro nos Estados Unidos nos anos 60. E olha para você ver que coisa interessante. O teatro negro, experimental do negro, no Brasil, nos anos 40, que é esse teatro que Abdias, né, funda, idealiza e impulsiona, ele era muito mais radical já nos anos 40 aqui do que lá. Então eu vou comparar o teatro negro aqui dos anos 40 com o teatro lá dos anos 60. Que é aí que eu consigo estabelecer um nível comparativo. E a minha grande dificuldade não era, por exemplo, as peças eu pesquisei. Claro, a pesquisa foi dificultosa no Brasil porque não havia nada como há hoje, né? Se você pensar que eu estava fazendo essa tese meados dos anos 80, não tinha nada. Então eu passava horas e horas e horas e horas na Biblioteca Nacional fazendo pesquisa toda semana. E o que acontece? Enquanto eu elaborava, eu não encontrava as claves teórico-conceituais e metodológicas, né? Eu já tinha eu posso dizer, um grande conhecimento das teorias do teatro ocidental, mas eu não achava nelas instrumentais. Tanto as peças do teatro experimental do negro,
no Brasil quanto nos Estados Unidos, me exigiam claves teóricas que não existiam. E é aí que eu vou buscar, de dentro das culturas negras, a encruzilhada, não é? Que habita como epistemologia, seja os povos urubá, seja os povos panque, né? Então ali eu vou explorar as encruzilhadas como esse lugar de cruzamento semiótico, né? E vou começar a construir e elaborar um conceito que desde então, isso tem o quê? Praticamente quase 40 anos, né? Meados dos anos 80, eu proponho encruzilhadas como clave teórica para se pensar de dentro das culturas negras epistemologicamente. E aí vai ser a primeira vez também que alguém vai utilizar Exu como clave, como princípio epistemológico do movimento. Não só do movimento, né, mas de vários outros. Deve ser o meu. É o seu telefone. Eu não vou atender, não. Vambora, deixa Exu, né? Falou de Exu, vamos Mas então, quer dizer, tem essa grande, eu acho que essa grande sacada, né? De trazer a encruzilhada como esse lugar, uma clave teórico-metodológica, tá? Eu não estou lidando ali, não especificamente com religião, né? É que eu sempre digo, esses princípios de cognição que imantam as culturas negras, eles são né? Eles são pré-religião, eles existem como princípios, os grandes princípios que estruturam o pensamento. E daí as formas de pensamento, né? É daí que vão derivar todas as religiões, todas as artes, todas as cosmopercepções de mundo, né? Assentada nesses princípios estruturantes. A encruzilhada é um deles, a ancestralidade é outro, o tempo espiralar é outro, né? As oralituras são outros, né? Que são todos princípios que eu vou oferecer como chaves teórico-metodológicas para se pensar, primeiro, a diversidade das culturas negras e das manifestações negras, né? Então, quer dizer, uma das encruzilhadas surge ali, meados dos anos 80, né? E é um conceito que cria pernas, e eu digo, muitas vezes o autor desaparece, né, na criação. E muita gente vai usar a encruzilhada e nem vai, né, mencionar. E ela cria pernas mesmo, né? Todo mundo está usando encruzilhadas como uma clave. Eu faço muita questão de dizer, não estou usando como abstração nem como metáfora, né? O que eu proponho é uma clave teórica epistemológica para se pensar epistemologicamente também as manifestações negras, que são muito variadas e diversas. Nós não somos unos, né? Nós somos muito diversos. Então, exige de nós também, acho que é necessário que a variedade e pluralidade das culturas negras exijam de nós também aportes plurais para pensá-las, né? E repara só, quem poderia pensar quando foi criado o Inhotim, né? 15 anos atrás. Não é? Apesar disso aqui ser casa de negro, ou terra anteriormente ter sido, né? Anteriormente, muito antigamente da vida ter sido terra de negro, e que é trabalhada por negros, né? Que é formatada por negros, quer dizer, algumas décadas atrás, esse cruzamento que se dá agora também, né? E que é resultado, sabe, Júlio? Eu acho que é resultado disso que você está ouvindo, das insurgências dos reinados, da atuação de Abdias. Olha para você ver, nós estamos falando do reinado, tá se reterritorializando nessas terras, assim também como Abdias, não é? Então, é um cruzamento maravilhoso, né, querido? É um cruzamento, e nós podemos pensar em encruzilhadas de vários modos, né? Até pelo menos, por exemplo, toda a estética de Abdias, de certo modo, é muito centrada na tradição nagô iorubá, né? Que ele reverencia, né? Olha para você ver, estamos aí, ó, os bancos saudando os nagô. Tudo cruzado, né? Obrigado, professora. Deixa eu. Muito obrigado aí.
Pra gente tá bom aqui, a gente deu, acho que vamos aproveitar esse sonho e vamos embora com isso aí, né? Aí quando você for falar do teatro, você me chama também. Ah, agora é a hora, né? Falar do Teatro Experimental do Negro, é maravilha. Né? Aliás, Abdias era muitas coisas, né, gente? Obrigado. Professora, Mas obrigado eu, meus amores. obrigado, tá? Cumpriu o que você queria? Maravilhoso. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Já vou pegar aí, peraí. Tá bom? Show de André, bola. você quer mais alguma coisa? Não? Eu quero, Quer? eu quero, Posso tirar o microfone, amor? eu quero. Quero nós aqui, juntinho. Olha o trujão lá, olha o trujão. Deixa eu tirar o baixo aqui, de novo. Eu peguei, rapaz, peguei a congada. Vamos só? Indo-se embora, Indo-se Hein? É, minha mãe mandou um beijo pra senhora e eu peguei a te dou um abraço congada, também. indo-se Satisfação. embora. Amanhã essa moça aqui, ó. Conhece? Gente, belíssima! A nossa secretária de Cultura. De Cultura não, da Secretaria. Como é que era o nome da secretaria?